Leitura Bíblica Diária, dia 23 de junho. Isaías, capítulo 14. Porque o Senhor se compadecerá de Jacó, e ainda elegerá a Israel, e o porá na sua própria terra, e ajuntar-se-ão com ele os estranhos, e se achegarão à casa de Jacó. E os povos os receberão e os levarão aos seus lugares, e a casa de Israel possuirá esses povos por servos e servas na terra do Senhor, e cativarão aqueles que os cativaram, e dominarão os seus opressores. E acontecerá que, no dia em que o Senhor vier a dar-te descanso do teu trabalho e do teu tremor e da dura servidão com que te fizeram servir, então proferirás esse dito contra o rei da Babilônia e dirás: como cessou o opressor, a cidade dourada acabou. Já quebrantou o Senhor o bastão dos ímpios e o cetro dos dominadores, aquele que feria os povos com furor, com praga incessante, o que com ira dominava as nações, agora é perseguido sem que alguém o possa impedir. Já descansa, já está sossegada toda a terra, exclamam com júbilo. Até as faias se alegram sobre ti, e os cedros do Líbano, dizendo: desde que tu caíste, ninguém sobe contra nós para nos cortar. O inferno desde o profundo se turbou por ti, para te sair ao encontro na tua vinda. Despertou por ti os mortos e todos os príncipes da terra, e fez levantar do seu trono a todos o Rei das nações. Estes todos responderão e te dirão: tu também adoeceste como nós e foste semelhante a nós. Já foi derribada no inferno a tua soberba, com o som dos teus alaúdes, os bichinhos debaixo de ti se estenderão e os bichos te cobrirão. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão: é este o varão que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos? Que punha o mundo como um deserto e assolava suas cidades, que a seus cativos não deixava ir soltos para a casa deles? Todos os reis das nações, todos eles jazem com honra, cada um na sua casa. Mas tu és lançado da tua sepultura como um renovo abominável, como uma veste de mortos atravessados à espada, como os que descem ao covil de pedras, como corpo morto e pisado. Com eles não te reunirás na sepultura, porque destruíste a tua terra e mataste o teu povo. A descendência dos malignos não será nomeada para sempre. Preparai a matança para os filhos por causa da maldade de seus pais, para que não se levantem e possuam a terra e encham o mundo de cidades. Porque me levantarei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos, e desarraigarei da Babilônia o nome e os resíduos e o filho e o neto, diz o Senhor. E reduzi-la-ei à possessão de corujas e lagoas de águas, e varrê-la-ei com vassoura de perdição, diz o Senhor dos Exércitos. Profecia contra os assírios. O Senhor dos Exércitos jurou dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Quebrantarei a Assíria na minha terra, e nas minhas montanhas a pisarei, para que o seu jugo se aparte deles, e a sua carga se desvie dos seus ombros. Este é o conselho que foi determinado sobre toda esta terra, e esta é a mão que está estendida sobre todas as nações, porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? E a sua mão estendida está. Quem, pois, a fará voltar atrás? Profecia contra os filisteus.
No ano em que morreu o rei Acás, houve este peso. Não te alegres, toda a Filístia, por ser quebrada a vara que te feria, porque da raiz da cobra sairá um basilisco, e o seu fruto será uma serpente ardente voadora. E os primogênitos dos pobres serão apacentados, e os necessitados se deitarão seguros. Mas farei morrer de fome a tua raiz, e serão destruídos os teus resíduos. Uiva, ó porta, grita, ó cidade. Tu, ó Filístia, estás toda derretida, porque do norte vem uma fumaça, e ninguém ficará solitário no tempo determinado. Que se responderá, pois, aos mensageiros do povo? Que o Senhor fundou a Sião para que os opressos do seu povo nela encontrem abrigo. Isaías, capítulo 15. Predição da ruína de Moabe. Peso de Moabe. Certamente, em uma noite, foi destruída Ar de Moabe e foi desfeita. Certamente, em uma noite, foi destruída Kir de Moabe e foi desfeita. Vai subindo a Bagite e a Dibom e aos lugares altos a chorar. Por Nebo e por Medeba, Moabe uivará. Todas as cabeças ficarão calvas e toda a barba será rapada. Cingiram-se de panos de saco nas suas ruas, nos seus terraços e nas suas praças. Todos andam uivando e choram abundantemente. Assim Hesbom, como Eleale, anda gritando. Até Jaza se ouve a sua voz. Por isso os armados de Moabe clamam. A sua alma treme dentro deles. O meu coração clama por causa de Moabe. Fugiram os seus nobres para Zoar, como a novilha de 3 anos, porque vão chorando pela subida de Luite, porque no caminho de Oronaim levantam um lastimoso pranto, porque as águas de Nihim serão pura assolação, porque se secou o feno, definhou a erva e não há verdura alguma, pelo que a abundância que ajuntaram e o que guardaram ao ribeiro dos salgueiros o levarão, porque o pranto rodeará os limites de Moabe, até Eglaim chegará o seu clamor, e ainda até Beer-Elim chegará o seu rugido, porquanto as águas de Dimon estão cheias de sangue, porque ainda acrescentarei mais a Dimon, leões contra aqueles que escaparem de Moabe e contra as relíquias da terra. Isaías, capítulo 16. Enviai o cordeiro ao dominador da terra, desde Sela, no deserto, até o monte da filha de Sião. Doutro modo sucederá que serão as filhas de Moabe junto aos vales de Arnon, como o pássaro vagueante, lançado fora do ninho. Toma conselho, executa o juízo e põe a tua sombra no pino do meio-dia, como à noite. Esconde os desterrados e não descubras os vagueantes. Habitem entre ti os meus desterrados, ó Moabe, serve-lhes de refúgio perante a face do destruidor, porque o homem violento terá fim, a destruição é desfeita e os opressores são consumidos sobre a terra, porque um trono se firmará em benignidade e sobre ele no tabernáculo de Davi se assentará em verdade um que julgue e busque o juízo e se apresse a fazer justiça. Ouvimos da soberba de Moabe, a soberbíssima, e da sua altivez, e da sua soberba e do seu furor, a sua jactância é vã. Portanto, Moabe uivará por Moabe, todos uivarão. Gemereis pelos fundamentos de Kir-Aresete, pois já estão abalados, porque os campos de Hesbom e a vinha de Sibma enfraqueceram. Os senhores das nações talaram as suas melhores plantas, vão chegando a Jazer, andam vagueando pelo deserto, os seus ramos se estenderam e já passaram além do mar. Pelo que prantearei com o pranto de Jazer a vinha de Sibma, regar-te-ei com as minhas lágrimas, ó Hesbom e Eleale, porque o júbilo dos teus frutos de verão e da tua cega desapareceu, e fugiu o folguedo e a alegria do campo fértil, e já nas vinhas se não canta, nem há júbilo algum. Já o pisador não pisará as uvas nos lagares, eu fiz cessar o júbilo, pelo que minhas entranhas soam por Moabe como harpa, e o meu interior por Kir-Eres. E será que, quando Moabe se apresentar,
quando se cansar nos altos e entrar no seu santuário a orar, nada alcançará. Esta é a palavra que o Senhor falou no passado contra Moabe, mas agora falou o Senhor dizendo: dentro em 3 anos, tais quais os anos de assalariados, será envelhecida a glória de Moabe, com toda a sua grande multidão, e o resíduo será pouco, pequeno e impotente. Isaías capítulo 17. Profecia contra Damasco e Efraim. Peso de Damasco. Eis que Damasco será tirada e já não será cidade, mas um montão de ruínas. As cidades de Aroer serão abandonadas, hão de ser para os rebanhos que se deitarão sem haver quem os espante. E a fortaleza de Efraim cessará, como também o reino de Damasco e o resíduo da Síria serão como a glória dos filhos de Israel, diz o Senhor dos Exércitos. E será diminuída naquele dia a glória de Jacó, e a gordura da sua carne desaparecerá, porque será como o segador que colhe o trigo e com o seu braço cega as espigas, e será também como o que colhe espigas no vale dos Refaíns, mas ainda ficarão nele alguns rabiscos, como no sacudir da oliveira, 2 ou 3 azeitonas na mais alta ponta dos ramos e 4 ou 5 nos ramos mais exteriores de uma árvore frutífera, diz o Senhor Deus de Israel. Naquele dia atentará o homem para o seu Criador, e os seus olhos olharão para o Santo de Israel, e não atentará para os altares, obra das suas mãos, nem olhará para o que fizeram seus dedos, nem para os bosques, nem para as imagens do sol. Naquele dia serão as suas cidades fortes como os lugares abandonados no bosque ou sobre o cume das montanhas, os quais foram abandonados ante os filhos de Israel, e haverá assolação. Porquanto te esqueceste do Deus da tua salvação, e não te lembraste da rocha da tua fortaleza, pelo que bem plantarás plantas formosas e as cercarás de sarmentos estranhos. No dia em que as plantares, as cercarás, e pela manhã farás que a tua semente brote, mas a colheita voará no dia da tribulação e das dores insofríveis. Predisse a ruína do exército dos assírios. Ai da multidão dos grandes povos que bramam como bramam os mares, e do rugido das nações que rugem como rugem as impetuosas águas. Bem rugirão as nações como rugem as muitas águas, mas ele repreendê-las-á, e fugirão para longe, e serão afugentadas como a pragana dos montes diante do vento, e como a bola diante do tufão. Ao anoitecer, eis que há pavor, e antes que amanheça, eles não serão. Esta é a parte daqueles que nos despojam, e a sorte daqueles que nos saqueiam.